Salve, amados amigos e irmãos, com a paz do Senhor, amém? Estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus e vamos dar continuidade à nossa série As Parábolas de Jesus. Amados amigos e irmãos, não percam essa série, porque a cada vídeo Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações. E hoje nós vamos falar das parábolas do grão de mostarda e do fermento. Quem não já ouviu falar, né? Então nós vamos ter um conhecimento mais aprofundado dessas parábolas que Deus vem falando aos nossos corações. Bom, Adson? Paz do Senhor a todos. Mais um vídeo da série sobre as parábolas. E cada parábola tem nos trazido ensinamentos para usarmos na nossa vida, para assim nos mantermos firmes, assim sermos verdadeiros cristãos, né? E praticantes da palavra. E hoje vamos aprender não sobre uma, mas sobre duas parábolas, né? A paz do Senhor a todos, né? Mais uma oportunidade que a gente está tendo aqui de conhecer mais uma parábola, como a irmã Alison disse, duas, né, na verdade, e que podem nos edificar e nos trazer mais conhecimento a respeito do reino de Deus. Que cada um de nós possamos aprender através dessa parábola e que possamos ser edificados para a glória de Deus. Para darmos início, vamos meditar no versículo que está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 31, que diz assim: Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de semente de mostarda que um homem tomou, semeou no seu campo. Esse versículo ele nos mostra que o reino dos céus é como aquele grão que foi plantado, semeado, cuidado com o objetivo de ver o seu crescimento. E é assim que Deus faz em nossas vidas. Então, nós devemos compreender que o Evangelho e o reino dos céus também são semelhantes ao grão de mostarda, né? A palavra de Deus é como uma semente. Muitas vezes, o seu tamanho pode parecer pequenininho, mas ele é lançada, plantada, regada, cultivada e faz como a planta da mostarda, né? Que é uma planta imensa. Assim é a colheita da palavra de Deus em nossas vidas, né? Nós devemos estar sempre nesse campo, cuidando, regando, buscando mais e mais o conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá, você explica a analogia do grão de mostarda plantado, né, com o reino dos céus. Há uma conosco. Qual é a analogia existente entre esse grão e o reino dos céus? Assim como na parábola do semeador, semente ela é a palavra que é plantada e com o decorrer do tempo ela vai sendo regada, vai sendo adubada, enfim, que é o que? É a busca, é a leitura bíblica, é hinos que a gente vai cantando ali, enfim, com o tempo ela vai se tornar uma árvore. E a parábola do grão de mostarda, ela mostra que o grão é pequeno. A palavra às vezes é algo muito simples, porque o verdadeiro evangelho é puro e simples. Se torna uma árvore enorme, uma árvore imensa, então um crescimento muito grande. Esse crescimento vai ser financeiro, esse crescimento vai ser isso e aquilo, esse crescimento vai ser espiritual. Vamos nos tornar uma pessoa rica espiritualmente, né? É verdade. E é isso que a gente deve buscar todos os dias, que muitos estão se confundindo, né? Com prosperidade no reino dos céus como algo financeiro, e não, é algo espiritual. Bom, Leandro, explique o lado espiritual da afirmação. O fermento colocado na farinha em pequena porção determina-lhe o crescimento sem que o pão se torne pesado e indigesto. Se a gente for observar como se faz um bolo, né, vai ser necessário ter a medida certa, a quantidade certa para aquele bolo ele ter o tamanho desejado, um tamanho proporcional. E assim se encaixa a palavra de Deus. Fermento
ele representa o reino de Deus, mas que ele vai crescendo, mas cresce na medida certa, no tamanho certo. Ele não é algo exagerado, ele tem o seu tamanho apropriado. Se você colocar fermento demais, ele não chega ao tamanho. Ultrapassa. Se for de menos, ele fica murcho, né? Tem que ser na proporção certa. Com fermento demais o gosto fica ruim também. Então, tudo é na medida certa. Vamos lá, diga o que representa na parábola do grão de mostarda. O homem que atirou a semente, o terreno e a árvore. O homem que atirou a semente, a gente pode ver como quem leva a palavra, quem vai plantando aquela sementezinha nos corações. Por intermédio do Espírito Santo, né? Vai crescer aquela semente. Enfim, a semente é a palavra em si. Palavra, porque é pelo ouvir, né? A gente sabe, não é muito pelo ver, mas pelo ouvir. Ouvir a palavra ela tem um poder imenso, somente a palavra transforma. E o terreno é quem recebe a semente. Por exemplo, eu vou plantar a semente, a Patrícia está recebendo a semente, está recebendo essa palavra. Então ela na história está sendo o terreno. E a árvore? A árvore é quando essa semente germina e dá frutos. É quando a gente começa a ver que a palavra está fazendo efeito naquela pessoa. Quando ela começa a ser mudada. Interessante, muitas vezes a gente nem vê, porque de fora, de dentro para fora. Né? É muito interessante essa questão dessa mudança. Deixar bem claro que a mudança que é dita na palavra de Deus é a mudança interior. O exterior muda em consequência, né? Mas ela tem que ser de dentro para fora, né? Semente mesmo, ela é assim, ela não nasce de fora para dentro, ela nasce de dentro para fora. O conteúdo está dentro. Muito bem. Bom, Leandro, comente o versículo abaixo. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse caridade ou amor, eu nada seria. 1 Coríntios 13, 2. Interessante que essa palavra fala, né? Que posso ter todos os dons, mas se eu não tiver o principal, que é o amor com o meu próximo, não tiver caridade, compaixão de quem está ao meu lado, de nada me valem esses dons. Se eu estou aqui e vejo que alguém está necessitando de algo, como, por exemplo, um alimento, ou às vezes a pessoa vai, na vida cristã, acaba tropeçando, e em vez de eu ter amor e compaixão com aquela pessoa, eu uso o meu dedo para apontá-la, ou prefiro pegar uma pedra e apedrejá-la. Se eu não tiver amor para ver alguém tropeçar e cair, e eu poder estender a mão para levantar aquela pessoa, de nada me valem os dons se o principal não for o amor que Cristo nos ensinou. Que amor é esse? O amor que se entrega, é um amor que ajuda a levantar o caído, o amor que alimenta aquele que necessita. Ou seja, o principal dom é o amor. É verdade. Sem ele, e essa parábola ela é muito ligada ao amor, né? Porque se não tiver amor, quando nós estamos falando da palavra de Deus, não tem a colheita, que é a pessoa que recebeu aquela palavra, que compreendeu o significado dela. Irmão Alisson, deixa um versículo para a nossa meditação. Falamos aqui, nas perguntas direcionadas a mim, sobre aspectos espirituais, isso aqui da palavra sobre o grão de mostarda, né? E agora eu quero falar, fazendo uma analogia, puxando mais para um lado físico mesmo. Que em Mateus 25, 23 vai dizer: disse-lhe o seu Senhor, bem-estar, bom e fiel servo,
Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E eu quero focar nessa frase, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Às vezes a gente está numa situação da semente de mostarda, pequenininho. Muita gente pode ser até insignificante, mas a gente tem que ser fiel, tem que dar graça. A gente tem que permanecer firme em toda a situação, porque depois que tudo isso passar, a gente vai ser como a árvore da mostarda, forte, firme, porque qualquer deserto, qualquer tempestade, qualquer aflição que venha, não é para nos abater, é para nos deixar mais fortes. É verdade. Irmão Leandro? O versículo que eu gostaria de trazer hoje se encontra em Lucas 12, versículo 37, que diz assim: Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando, quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Essa pequena passagem fala de um senhor que está em uma viagem ou um banquete de casamento e ele volta. Quando ele volta, os seus servos, se eles estiverem vigiando, esse senhor vai lhes preparar uma mesa para que eles se assentem e ele mesmo possa servir os seus servos. Assim é Deus. Deus ele espera que todos os seus servos vigiem constantemente, busquem a sua presença para não cair, para que no grande dia estejamos na mesa com o Rei, com aquele que se entregou, que deu a sua vida por amor a todos. Então que venhamos ser vigilantes e venhamos conhecer a palavra, a semente de mostarda, porque pode parecer pequena ao nosso ver, mas ela terá uma grande proporção. E que vocês possam meditar nisso e buscar cada dia mais a presença de Deus. Que a gente possa, sim, fazer parte dessa plantação, dessa colheita e buscar cada vez mais em nossas vidas o conhecimento através da poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas. Assista nossos vídeos, compartilhe, clique no sininho, leve a palavra de Deus aos corações que necessitam